Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É com alegria que, nesta manhã de Páscoa, eu dirijo uma palavra a vocês. Então, eu gostaria de começar contando uma pequena história que aconteceu alguns anos atrás com o presidente Monson. Então, as autoridades gerais estavam reunidas para uma reunião, pouco antes da Conferência Geral, e estavam lá autoridades de vários países, e eles estavam esperando a reunião para ser treinado pela presidência da igreja e pelo quórum dos 12 apóstolos. Então, próximo de começar a reunião, as pessoas estavam lá, ficaram reverentes, começaram a ouvir o hino, o prelúdio, e chegou o horário da reunião e aparentemente tudo estava preparado, mas estava faltando o presidente Monson. Então alguém saiu até o corredor, deu uma olhada, depois voltou e disse: olha, a nossa reunião vai começar em breve. E chegou 9 horas e não começou. E mais algum tempo chegou o presidente Monson. Então ele chegou e foi diretamente até o púlpito e ele disse: meus irmãos, sinto pelo atraso, mas a minha esposa precisou de mim nesta manhã. Então já eram 9h15 da manhã, teve um atraso de 15 minutos. E as autoridades que estavam lá ficaram surpresos com aquele ensinamento, na verdade, do presidente Monson, de reservar um tempo para cuidar de sua esposa, mesmo diante de várias designações com as autoridades gerais que estavam lá na sede da igreja. E teve outra ocasião também, falando de um outro profeta, o profeta Moisés. Isso há muitos anos atrás, Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel que estava cativo no Egito. E Moisés, ele ouviu a voz do Senhor, e foi até o faraó, até que ele conseguiu libertar o povo do Egito. E depois Moisés foi instruído para ensinar aquelas pessoas que deveriam lembrar daquela época com a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, ela tem um simbolismo, para lembrar aquelas pessoas, aqueles momentos que eles ficaram lá cativos por 400 anos, lá no Egito. Então, na Páscoa, na festa da Páscoa, eles comem um cordeiro assado, comem frutas amargosas e também pão sem fermento, O pão para lembrar que deveriam sair com rapidez, porque o exército de Faraó estava atrás deles. As frutas amargosas para lembrar aquele tempo difícil que eles viveram lá em cativeiro. E também o cordeiro para lembrar o sacrifício do cordeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, da Páscoa judaica, nós temos a Páscoa que nós comemoramos atualmente, que é a Páscoa que foi instituída pelo Salvador Jesus Cristo. Quando ele, na sexta-feira, ele foi crucificado, ele foi morto e foi sepultado. Mas no domingo, ele ressuscitou. Então, nós comemoramos a Páscoa, essa ressurreição do Salvador Jesus Cristo, que é uma renovação para a gente também. Um momento que nós temos para mudar nossas vidas, para renovar as nossas vidas, para vivermos mais de acordo com os mandamentos e as leis de Deus. E pensando nesses fatos que aconteceram com o presidente Monson, com o presidente Moisés, com o profeta Moisés, eu gostaria de dar algumas dicas, 4 dicas sobre seguir o profeta. A primeira delas é: podemos ser positivos e podemos ser felizes. O presidente Nelson, o profeta Nelson, nessa época que está acontecendo agora, ele tem deixado mensagens de positividade, que nós podemos passar por esse momento difícil de forma mais positiva, mais feliz. É aquela história, do barco e das velas. Nós não podemos mudar o rumo do vento, a direção do vento, mas nós podemos ajustar as nossas velas. Um segundo tópico é: podemos ser bondosos e amorosos com todos. E eu gostaria de dar o exemplo do nosso presidente Prado, com relação às crianças. Então, eu percebo que, às vezes, quando ele chega em um local que tem uma criança, ele gosta de conversar com as crianças, até brincar com as crianças.
né, de fazer mágica, né? Ele tem algumas mágicas que ele gosta de fazer. Eu lembro que ele fez uma brincadeira assim com as crianças, que nós estávamos lá em Maceió, né, com as crianças que estavam, a gente foi para uma reunião lá, com 70, aí tem umas crianças, ele começou a brincar com as crianças. Então, esse é um bom exemplo, podemos ser bondosos e amorosos com todos. O presidente Monson, também, ele precisava dedicar um tempo precisa ser dedicado na cidade de Brigham City, que ficava mais ou menos 1 hora de Salt Lake City. E ele pediu ao elder Boyd Packer que fizesse essa dedicação. Por que ele pediu? Porque o elder Boyd Packer era natural daquela cidade. E ele sabia que o elder Boyd Packer ficaria muito feliz, né, em dedicar o primeiro templo na sua cidade. Então, a esposa do presidente Packer também era daquela cidade. Então, ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade, né, de ser bondoso com as pessoas. O elder Nelson, quando ele esteve aqui no Brasil, né, o ano passado, ele pediu que a irmã Soares, né, a esposa do elder Luiz Soares, conduzisse um hino, Sou um Filho de Deus, né, acho que foi esse hino, com as crianças. Então o elder Nelson também mostra um grande amor que ele tem com as crianças, né? E não só com as crianças, mas com todos. Então nós podemos ser bondosos e amorosos com todos. Um terceiro tópico é que nós podemos seguir os sussurros do Espírito Santo. Então, irmãos, o Pai Celestial, ele fala conosco. Nós precisamos estar atentos. O profeta Nelson, né, ele tem demonstrado isso para nós, como ele conversa com o Pai Celestial e como ele passa isso para nós. Ouvi muitos testemunhos de pessoas dizendo que o testemunho deles tinham se fortalecido agora nessa época, pelas coisas que estão acontecendo, né? Pela revelação que o nosso profeta teve com relação ao Vem e Segue-me, o estudo pessoal e familiar no lar, o estudo do livro de Mormon, sobre como usar as tecnologias, as mudanças todas que vem tendo desde 2018. Então nós temos realmente verdadeiramente um profeta vivo que fala com Deus, que escuta o sussurro do Espírito. E nós precisamos seguir o exemplo dele, para aplicar em nossas famílias, para aplicar nas organizações que nós estamos presidindo, que nós participamos em conselho. Então, esse é um grande exemplo que o profeta nos dá. E o último tópico que eu gostaria de deixar com vocês é sobre amar o templo. Então, nós podemos amar o templo, nós precisamos ir mais ao templo, entender mais as doutrinas envolvidas naquele local sagrado. Precisamos conhecer melhor o nosso Salvador Jesus Cristo. O templo é uma casa em que nos ajuda a entender melhor o plano de salvação. Nos ajuda a salvar aquelas pessoas que estão do outro lado do véu. Na última conferência agora, o elder Henry Byrne falou muito sobre a história da família, né? Sobre o papel que nós temos em ajudar aquelas pessoas que estão do outro lado do véu a terem essa oportunidade de se batizarem e fazer as ordenanças que eles precisam de salvação. E eles precisam de nós para fazer esse trabalho. Eles não têm como fazer essas ordenanças lá. Mas à medida que nós formos ao templo, né, frequentarmos mais o templo, nossa mente vai se abrir, nós vamos entender melhor. O Espírito de Elias vai estar com cada um de nós. E vamos ser um exemplo para os nossos familiares. E vamos fazer esse trabalho com mais vigor, com mais intensidade. Agora, para que isso aconteça, para que possa entrar no templo, eu preciso ter minhas mãos limpas e meu coração puro, né? Precisamos enxergar o outro que está do nosso lado. Precisamos usar de empatia, né? Precisamos ter o cuidado com o nosso próximo. O Pai Celestial, ele nos ama. O Pai Celestial, ele nos conhece e quer que todos nós possamos ser felizes, que nós possamos ser bondosos, que nós possamos escutar o sussurro do Espírito e que possamos frequentar o templo. Nós, a Presidência da Estaca, estamos orando por cada um de vocês. Jesus Cristo vive e esta é a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.